Os eventos descritos neste programa são baseados no relato de testemunhas. Neste mundo, existe um mal verdadeiro nas sombras mais escuras e nos locais mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Ron e Nancy Stallings acreditam que encontraram a casa perfeita, até que o espírito sinistro ataca do fundo do túmulo. Pesquisadores paranormais tentam devolver a paz à família e aos mortos encurralados ali. Os Stallings logo se dão conta de que, se não saírem logo dali, não sairão mais. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos viram realidade. Assombrações. Negócio do outro mundo. Ron Stallings e Nancy Simoket estão procurando uma casa nova. Eles vão se casar em menos de uma semana. Com a aproximação de seu casamento, Nancy atribui seus pesadelos ao nervosismo. Eu tô tão animada. Bom, para começar, eu quero uma garagem. Quero um jardim. Ron e Nancy estão casados há menos de um mês quando começaram a procurar uma casa para comprar. Com lugar para estacionar. As crianças vão amar um jardim bem grande, imagina, com bastante... Tínhamos 6 filhos no dia em que casamos. Alguns eram dele, alguns meus, de casamentos anteriores. Precisávamos de uma casa grande para acomodar a todos. E como a maioria dos casais jovens, não tínhamos muito dinheiro. Da primeira vez em que vimos a casa, achei uma verdadeira pechincha. Como vai? Muito prazer. A proprietária é uma senhora idosa cujo filho está vendendo a propriedade. Adoramos as casas. A casa foi construída nos anos 20. A casa é ótima. É espaçosa, charmosa e atraente, nada parecido com os pesadelos de Nancy. Eu adorei a cozinha. Você não E por incrível que pareça, tem um preço que eles podem pagar. A casa está vazia há um ano. Precisa de uma pintura, papel de parede, reparos, mas para Ron e Nancy, ela é perfeita. Eles compram a casa. Foi um grande prazer. Vamos. E então, antes de ir embora, Espero que saibam lutar. para Ron e Nancy, o comentário é inquietante. Então, até logo. O que ele falou me soou estranho. Os vizinhos eram encrenqueiros? Eu não sabia do que ele estava falando. Tchan, 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 tchan. Em 2 meses, a família se muda. É ótimo, adorei. Não é linda? É? Mãe, eu vou subir. Alan Simoket é um dos filhos do primeiro casamento de Nancy. Tem espaço pra todo mundo. Meu padrasto tinha os filhos dele e os outros eram da minha mãe. Quando eles se casaram, éramos como a turma dos 7. É linda. Vem aqui, vem aqui.
Era grande, maior do que todas que eu conhecia. Olhem só, que janelas enormes. Fora isso, parecia com qualquer outra casa com a qual eu estava acostumado. Só era velha. Para a família recém-reunida, o dia da mudança significa esperança e promessa de novos começos. Pegaram seus quartos? Ainda não, porque ainda falta trazer muita coisa pra dentro da casa. Então... Vamos. Ah, meu amor, eu tô tão feliz. Eu amei. O porão era bem sinistro e dava uma sensação bastante assustadora. Como se alguma coisa tivesse acontecido ali, ou como se alguma coisa pudesse acontecer de novo. Eu não gostava daquele porão, ou melhor, desde o primeiro dia não gostei do porão. Decidi abrir algumas janelas. No início, eu achei que estavam emperradas com tinta. Eu não conseguia abrir. Não entendi por que as pessoas tinham pregos tão grandes para fechar as janelas. Logo ficou claro que algo não estava certo com a casa. Oh, já falei que eu não quero ninguém correndo pela casa. O que é isso? As torneiras abriam e fechavam. Eu não entendia como podia acontecer. Achávamos que era porque era uma casa velha. Terminaram? Já, mãe. Que bom, então já podem sair para brincar. E Alan, é sua vez de me ajudar a tirar a mesa, não é, filha? Em um mês, a família estava com a sua rotina em dia. Peraí. De repente, os pratos se moveram. Não como um ou dois caindo no escorredor. O escorredor inteiro se moveu na bancada e... olhamos um para o outro como que perguntando: você também viu? Sem querer alarmar os outros, Nancy não fala nada sobre o incidente. Mas seu filho não consegue esquecer o que aconteceu. Numa noite de outubro, Nancy tem a sensação clara de estar sendo observada. Amor, eu acho que eu ouvi alguma coisa.
busca de uma explicação para as coisas que estavam ocorrendo em sua casa, Ron procura o seu tio. Meu tio era padre. Eu sabia que ele entendia daquele assunto. Como posso ajudá-lo? Não sei. Eu contei a história a ele e achei. Ele não acreditou. O que vou fazer agora? Ele não vai me ajudar. Nós procuramos pessoas que O entendessem. próprio Ron quase não conseguia acreditar. Eu não acreditava que era possível viver após a morte. Eu achava que a gente morria e era o fim de tudo. E esse espírito é muito... Ele disse, seria possível ir até a minha casa abençoá-la? E ele disse, posso. E eu, quando? E ele disse, em 2 semanas. Eu falei que não podia esperar 2 semanas. Senhor, eu posso falar para E o Jerry disse, tá bom, eu vou hoje à tarde. Obrigado. Oi, Alan. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós fizemos uma missa na casa, como uma missa católica comum. E eu fiquei feliz de fazermos alguma coisa efetiva para acabar com aquilo. O padre abençoa a casa toda, quarto por quarto. Durma bem, filho. Boa noite, mamãe. Eu achava que as orações resolveriam o problema. Era um grande ponto de interrogação. Vai funcionar ou não? E naquela noite, tudo ficou bem quieto e pensei, bom, funcionou mesmo, talvez seja a resposta. Mas aí começou a vingança. Ouvimos uma bagunça na varanda. Era bem alto. Um triciclo acabava de passar na varanda. E voltava sem ninguém nele. Meu Deus! Ai, meu Deus! Ron! Ron! Eu tô com muito medo! O que é isso? Calma, O que é Fica isso? sentada, senta aí. Ron, de repente, se deu conta que o padre não tinha abençoado a varanda. Calma, Eu tô com medo. Eu te amo, a gente vai conseguir. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu peguei o crucifixo achando que seria a solução. E parou. Aterrorizada, a família abandona a casa imediatamente. Sem nenhum lugar para ir, Ron leva sua família para a cabana de seu pai, a mais ou menos 1 hora de Baltimore. A cabana tem somente um quarto, muito pequeno para acomodar aquela família grande. Também fica a uma distância considerável da escola das crianças e do local de trabalho de Ron. Ele sabe que não é prático ficar ali por muito tempo. Aí eu me perguntei se eles conseguiriam ter coragem para voltar, torcendo para que aquilo tivesse parado. Ron sente que não há outra alternativa. Eles terão que voltar.
Durante meses, os distúrbios vão diminuindo e Nancy fica mais otimista. Em 1967, ela dá à luz a um menino. Seu primeiro filho com Ron. Michael Crawford, 340. Michael Crawford, por favor. Nancy espera poder dormir melhor no hospital do que em casa. O ambiente no quarto mudou. Quem tá aí? Eu achava que havia alguém no quarto. Quem tá aí? O que está fazendo fora da cama? É que eu tava com frio. Eu vou pegar um cobertor. Nancy se dá conta de que ela pode ser seguida aonde for por aquilo que está assombrando sua casa. No dia seguinte, quando voltei do hospital para casa, eu estava nervosíssima. Estava esperando algo de ruim acontecer a qualquer momento. Oi, crianças. Oi, tudo bem? Olha só que coisinha mais fofinha. Legal, Oi. Filho! Ai, meu Deus! Você se machucou? Tá tudo bem? Eu senti alguém me agarrar por trás Bem, levanta. e literalmente me atirar escada abaixo. Fique de pé. Como é que isso aconteceu? Felizmente, ele só ficou com uns arranhões e marcas roxas. De noite era bem pior. Não tínhamos onde ir. Eu tinha medo de ter que acordar à noite para usar o banheiro ou coisa parecida. A primeira reação era: uma pessoa entrou em casa. Ficávamos arrepiados.
Eu queria olhar. Eu tinha muito medo do que eu iria ver. E finalmente eu tomei coragem suficiente para dar uma olhadinha. Mas aí eu ouvi os passos saindo do quarto. E morri de medo. Alan não consegue mais ficar calado. Ele conta a seus pais sobre os passos. Eu realmente não sei o que fazer sobre isso. Eu me sentia tão impotente. Como lutar contra algo que não está vivo e que não se pode apanhar, mas que te pega e joga longe? Eu não estou te culpando, eu estou te culpando. Eu só não sei o que fazer sobre isso, é só isso. Eu estou te culpando sobre alguma coisa. Você acordou, bebê? Tá feliz agora? Mas que porcaria. Estávamos frustrados. Não sabíamos o que fazer e para onde ir. Ron e Nancy decidem colocar sua casa à venda. Você se lembra? Ainda assim, estão desesperados para achar uma solução rápida. Vamos falar com eles, ao menos alguém que possa nos ajudar. Tá bem. Cometi o erro de contar a um amigo de trabalho as coisas que estavam acontecendo. Então ele disse, talvez eu possa te ajudar através do jornal. Então eu disse, tudo bem. Se quiser ver, e é a única maneira de ajudar. Então vou fazer assim, mas não quero uma matéria publicada no jornal. Olha, se pudesse me contar só um pouquinho mais sobre isso... E aí o sujeito veio mesmo. Lembre-se, não queremos nossos nomes nos jornais. Fique tranquilo, não vamos fornecer seu endereço. O repórter parecia solidário. Preciso de uma prova concreta. As coisas se movem. Brinquedos. Brinquedos? Especificamente que Ele promete encontrar um especialista para eles. Alguém com experiência com a paranormalidade. Vocês foram muito gentis. Muito obrigada. Mas Ron e Nancy colocam suas experiências nas mãos do homem errado. Um repórter local publica uma matéria sobre os estranhos eventos na casa de Ron e Nancy Stallings. Eles ficam chocados e enraivecidos. Seus vizinhos também, pela queda de valor de suas propriedades. E os compradores em potencial, que param de ligar de repente. E os vizinhos eram bem cruéis, nos ridicularizavam e vivíamos com muitas chateações. Supostamente ninguém acreditava em fantasmas, mas também não queriam comprar. Então estávamos presos ali. Cuidado, crianças. Cuidado. Fica todo mundo junto, todo mundo junto. Peraí. Pra trás. Pra trás. Bem, eu tive esse sonho várias noites seguidas. Não era um sonho qualquer, era como uma experiência. Oi, meu amor. Pela terceira vez em que tive o sonho, eu comecei a sentir o cheiro de gás na casa. Não tá sentindo nada? Não estou sentindo nada. Como eu disse ao Ron, alguma coisa cheira a gás. Tem certeza? Tenho. É bem forte.
Ele olhou em toda parte e disse que tudo estava bem. Vai com Deus. Para se certificar, Nancy chamou a companhia de gás. Eles disseram que viriam logo e que eu deveria abrir todas as janelas. Encontrou o problema? Sim, eu encontrei o Ele problema. checou todas as conexões e verificou que havia uma bem frouxa. Explodir o cano? Não, a casa inteira. O vazamento era tão grande que a casa era uma bomba. Nancy não quer continuar a ser uma vítima. Por isso, ela lê estudos sobre fantasmas e fenômenos paranormais. Um livro chama sua atenção em especial. Seu autor é Hans Holzer, um especialista austríaco. No livro, ele dizia como se livrar de fantasmas e tinha um endereço onde se podia contactá-lo. Ela envia uma carta a ele. Meses se passam sem que ela receba uma palavra de Holzer, enquanto ela luta para que seus sonhos façam sentido. Eu me dizia várias vezes, talvez não seja uma ameaça. Talvez esteja só querendo nos dizer que o homem que instalou o fogão deixou o cano solto. Mas eu tinha uma sensação contrária. Era uma sensação horrível. Olá, eu sou Hans Holzer e essa aqui é minha assistente. Finalmente, Hans Holzer chega acompanhado por uma médium. Não se pode investigar fantasmas ou assombrações só com um medidor Geiger ou qualquer outro tipo de aparato tecnológico e esperar que as coisas aconteçam. É preciso usar um médium humano. Nada acontece sem ele. Tudo mais é inútil. O médium tem a capacidade de permitir que os espíritos se comuniquem através dele. Holzer trabalha com ela há vários anos. Eu estava curioso para ver se conseguiriam fazer algo, já que a bênção não tinha adiantado muito. Holzer sente que ele e a médium podem entrar em contato com um espírito que assombra a casa dos Stallings. Bem, eu acho que podemos começar. Mas sem conhecer sua própria natureza, ele não tem ideia de como forçá-lo a sair. Durante quase um ano, os espíritos assombraram a casa dos Stallings. Com a ajuda de uma médium, o Dr. Hans Holzer tentará entrar em contato com eles. Ele então tentará expulsá-los da casa. A médium sente uma presença incomum. Ela disse que havia várias entidades diferentes na casa. E
que vários espíritos falariam através daquela mulher. Isso é o que chamamos de dissociação da personalidade. Um médium tem a capacidade de sair de seu corpo e deixar outra pessoa entrar nele temporariamente. Bom, desde que nos mudamos, enfrentamos esse tipo de situação fora. O trabalho de Holzer é, portanto, comunicar-se com a alma perdida. Na verdade, aconteceu antes. A médium detecta uma confluência estranha de energias. O que foi? Sentiu alguma coisa? Estar guiando-a. Quando emerge do transe, ela tem um nome: Louis Fontenot. Ele não significa nada para Ron ou Nancy. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali. E ele respondeu que estava esperando os suprimentos chegarem a bordo do Constellation no porto de Baltimore para que eles pudessem proteger a cidade. Aqui é território da Guerra Civil, bem sobre a fronteira entre o Sul e o Norte. E houve raiva, muita raiva nesta área. Holzer suspeita que o fantasma é um soldado da Guerra Civil. Observa a noite vagando. Ele está preso. De alguma forma, entre a vida e a morte. Isso soa impossível a Ron e a Nancy, já que sua casa foi construída apenas nos anos 20. Nos disseram que não tinha nada a ver com a casa em si. Poderia ser uma casa nova em folha. Basicamente, estava ligado ao terreno e não à casa. De repente, a médium detecta outra presença. Ela entra em transe e começa a estabelecer contato com uma mulher. A mulher está com raiva. A médium sente um nome. Kittinger. Ela perguntou a essa moça por que está fazendo isso com a gente. E ela respondeu: bem, esses são meus criados e são insolentes. Não ouvem o que eu estou dizendo que façam. Ela pensava que ainda estava de posse da casa. O único problema que temos com fantasmas é que eles não sabem exatamente onde estão. Eles morrem e não sabem que estão mortos. Não sabem o que aconteceu a eles e ficam confusos. Não há dúvidas de que estão aqui. Por isso... Mais tarde, Holzer dá seu prognóstico. Mas o que acontece? Holzer acredita que Nancy tem poderes psíquicos e que seus sonhos não são pesadelos, e sim comunicações do mundo além túmulo. O problema é que você tinha uma médium vivendo na casa, a Nancy. Enquanto houver uma médium aqui, eles absorverão sua energia e ficarão. Tínhamos forças opostas na casa. Uma era má e algumas benevolentes. Acredite no que eu disse. Nancy acredita que o soldado civil Louis Fontenot está protegendo sua família do fantasma maligno da velhinha.
Ela chegou perto de ficar louca. Ela pensava que éramos invasores e queria que fôssemos embora. São invasores. Vão embora. Holzer e a médium decidem que devem entrar em contato com os espíritos e convencê-los a cruzar a fronteira para outra vida. Não deve ficar mais aqui. Você passou de uma vida para outra. Eu posso ajudá-lo. Fazer a passagem. Sabe, eu disse não. Não sabia o que pensar. Tudo o que fizemos. Alguns dias depois, a casa parece estar mais calma. Bill, o primo de Nancy, está intrigado com o que ouve sobre a assombração. Não, na verdade, parece um pouco estranho, obrigado. Você acha? Sim, é. Mas eu acho que você tão... Ele admite que sempre se sentiu desconfortável na casa. Ele queria ver se alguns desses nomes realmente existiam ou se eram inventados. Bem, vou te contar. Vou procurar nos registros. Bill decide pesquisar os nomes e detalhes dados pela médium. Ele vai aos registros civis em Anápolis. E quanto mais ele tentava provar que essas coisas eram falsas, mais ele tinha que aceitar o que a mulher estava dizendo. Ele encontra uma listagem com o sargento Fontenot, um oficial da Armada Nacional. Ele foi morto em uma emboscada em uma estalagem que foi erguida naquele mesmo terreno. Em registros ainda mais antigos que 1787, ele encontra um outro nome, Eileen Kittinger. Ele se pergunta se esta é a velhinha dos pesadelos de Nancy. Bill descobre que havia outra casa, onde é hoje a dos Stellings, construída em 1700. Ao pesquisar os registros de impostos, dívidas e mapas antigos, Bill nota uma tendência perturbadora, uma revelação chocante que até a médium havia falhado em detectar. E para a família dos Stellings, isso poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Descobri algumas coisas muito interessantes. Quais? Bill retorna de sua pesquisa nos registros com uma descoberta estarrecedora. Os registros mostram que em todas as famílias que viveram naquela terra, pelo menos uma pessoa morreu antes que se mudassem. Com certeza. Todas as famílias passaram. Eu tinha muito medo que um de nós, membro de nossa família, que algo acontecesse com ele antes que fôssemos embora. Crianças, esse é um lugar muito... Após tentarem vender a casa por 9 meses, Ron e Nancy finalmente encontraram um comprador. Eles têm até interesse em fantasmas. O que há com aquele crucifixo? Os boatos sobre fantasmas parecem ser um ponto a favor para eles. Ótimo, isso é fantástico. Parece ser interessante. E eu fiquei tão aliviado de finalmente estarmos saindo daquela casa que nem pude esperar. Estava só rezando para nada acontecer entre aquele momento e quando nós realmente mudássemos.
veio até mim e disse: não volte a esta casa jamais, porque quando você for, eu irei também. E, portanto, não estarei mais aqui para poder protegê-los. Vocês não estarão a salvo. E foi o suficiente para mim. Eu não podia estar mais feliz. Que tal essa casa? Porque naquele dia tive essa ótima sensação de estar finalmente livre. Os Starlings vão embora o mais rápido possível. Vão antes de verem seus móveis embalados. Não houve nenhuma dúvida na minha cabeça sobre a existência de vida após a morte e até algum tipo de espírito, algum tipo de presença. Filho! Todo mundo pronto? Um pouco antes de ir embora, Nancy lembra-se de um item que deixou no quarto. Ah, não, peraí. O que foi? Vai aonde? Eu esqueci uma coisa. Eu já volto. Vamos embora! Não consigo nem descrever minha felicidade quando fomos embora daquela casa. Vamos embora. Conseguimos passar por toda aquela experiência terrível e, finalmente, agora podíamos viver uma vida normal. Para a família dos Starlings, esse pesadelo finalmente terminou. Mas que destino terrível está à frente dos novos proprietários? Ninguém, nem mesmo o Dr. Holzer, pode prever com certeza se um dia as assombrações irão parar. Versão brasileira Audiocorp.